Boa tarde para todas e para todos. A gente vai dar início então à sessão, a quinta audiência pública para a elaboração do nosso plano de desenvolvimento institucional. Para a gente fazer uma abertura, eu queria convidar o professor José Luiz, que é diretor da Escola de Serviço Social aqui, para compor a mesa. Eu queria convidar um representante de Bom Jesus, que eu sei que tem uma delegação enorme aqui. Quem vem representando o diretor de Bom Jesus? Você? Quem está representando o professor Fernando Ferrara? Quem? Então, alguém representa a comunidade envergonhada. Por favor. É uma abertura rápida, eu queria... Alguém que esteja aqui representando o nosso curso lá em Pádua, pode ser Margarida? Tem alguém de Miracema? Alguém de Itaperuna? Tem alguma outra representação do Norte, Noroeste que esteja aqui? Não? Bom, então vamos sentar. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer todos que estão participando dessa quinta audiência pública, reconhecendo a dificuldade da gente fazer as audiências públicas no momento em que a gente está em recesso acadêmico, as dificuldades relativas ao deslocamento, né, dado que a gente está fazendo as audiências regionais. Então, o pessoal de Bom Jesus, o pessoal de Pádua, etc., tem toda uma dificuldade extra de deslocamento, mas eu acredito que com todas as dificuldades a gente vai conseguir dar um passo importante na direção de um planejamento institucional da nossa universidade que seja mais participativo e que se aperfeiçoe e que a gente possa fazer com que a comunidade da Universidade Federal Fluminense possa cada vez mais definir os seus próprios destinos, definir os seus projetos estruturantes, definir as suas prioridades. O plano de desenvolvimento institucional, ele não começou agora, né? Nós estamos preparando o segundo ciclo do plano de desenvolvimento institucional, que é um plano plurianual, é um plano que vale para nortear os caminhos da universidade nos próximos 4 anos. Ele é como o plano plurianual do governo federal. Ele tem uma periodicidade de 4 anos e começa sempre no segundo ano de uma gestão e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Então, esse ano de 2007, nós estamos executando o último ano do nosso primeiro plano de desenvolvimento institucional, que tinha uma periodicidade de 2004 a 2007. Então, a gente está executando 2007 e estamos preparando o plano para 2008 até 2011. O plano de desenvolvimento institucional é o documento onde a comunidade universitária explicita os seus projetos mais importantes, os seus programas, etc. Ele é um instrumento de democratização, ele garante a democracia na alocação de recursos, ele amplia a discussão de rumos da universidade para um maior número de pessoas do que apenas os gestores da universidade. Ele é um instrumento também de transparência. A gente consegue estar falando para uma comunidade maior. Todas as audiências têm sido
transmitidas ao vivo pela internet, com exceção dessa aqui, mas que está sendo filmada e que vai ser disponibilizada para download na internet, né? Essa aqui nós não temos condições técnicas de fazer a transmissão ao vivo, por questão da banda da internet aqui em Campos, mas isso significa que o plano tem sido acompanhado não apenas por mais pessoas do que estão aqui presentes, mas tem sido acompanhado por um número maior de pessoas da própria comunidade universitária e por pessoas de fora da universidade. Os debates que a gente faz aqui, transmitidos pela internet, estão sendo acompanhados, provavelmente, por órgãos governamentais, órgãos de controle, etc. Portanto, é um instrumento de transparência, é um instrumento em que a universidade... Aqui a gente está para passar limpo as questões que afligem a universidade, questões que afligem por conta de orçamento, por conta de problemas de gestão, por conta de problemas de falta de comunicação, etc., etc., mas não apenas levantar os problemas, mas também sinalizar alguns caminhos. Então, ele é um instrumento também de transparência. É um instrumento também de participação, que permite a ampliação da participação da comunidade. Nós dizemos que o PDI ele é o embrião do orçamento participativo da universidade. Ele não é ainda o orçamento participativo, isso é um processo que tem que ser construído, mas ele sinaliza no sentido de que nós queremos caminhar para um orçamento participativo. E o PDI é o início disso. A nossa universidade, ela sai na frente em algumas questões. Primeiro, nas audiências públicas, né? Porque discutir o seu plano de desenvolvimento em audiência pública é novidade que a gente está implementando agora. A versão anterior do plano, embora tenha feito reuniões plenárias, não teve o caráter participativo de audiências públicas, etc. Ele apresenta também como novidade o fato de que ele, pela primeira vez, inclui o interior na discussão do seu plano de desenvolvimento. O interior estava fora, né? O plano de desenvolvimento institucional anterior, ele não contemplava as unidades do interior, numa universidade como a UF, que é uma universidade profundamente interiorizada, presente em mais de 20 municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma novidade também, né? A gente está levando a discussão de desenvolvimento institucional para o interior. Uma outra novidade também é que a gente inclui também, pela primeira vez, o hospital universitário na discussão de desenvolvimento institucional. Hospital e universidade sempre caminharam meio paralelos, se não divergentes mesmo, né? E a gente agora, nós fizemos a terceira ou a quarta audiência pública dentro do Hospital Antônio Pedro. Foi a audiência onde nós convocamos toda a área de saúde, todas as faculdades e institutos que operam na área de saúde foram convocados, e a própria administração, a reitoria também foi convocada para discutir desenvolvimento institucional dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. E uma quarta novidade também que a gente introduz é que a gente está ampliando a discussão para a comunidade. Então, na sexta-feira que vem, tem a última audiência pública que vai ser feita na Câmara de Vereadores lá de Niterói. A gente está convidando prefeitura, estamos convidando entidades profissionais, associações científicas, entidades de classe, etc. Isso também é a primeira vez que acontece na nossa universidade e também nas universidades federais. Isso também não é feito nas universidades federais. Eu tenho participado de discussões na Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, e eu vejo que a gente está saindo na frente nesse sentido. Essa semana, na terça-feira, participei de uma reunião em Brasília, em que o reitor da UFRJ dizia que eles estão também elaborando o plano, estão programando para setembro audiências públicas, etc., o que é muito bom, ou seja, a UFRJ também vai fazer isso, mas ainda não faz na amplitude que a gente está fazendo, envolvendo comunidade, etc., etc.
Portanto, é um esforço que a gente está fazendo para garantir que a gente tenha um plano o mais sintonizado possível com os desejos e com os programas que a comunidade julga importante. Não é ainda perfeito, temos que caminhar muito, não é ainda o ideal, temos que melhorar muito. Pretendemos refazer essas audiências públicas todo ano para poder atualizar o plano. Embora o plano seja de 4 anos, a gente quer a cada ano fazer uma atualização, uma avaliação institucional da execução do plano, etc. Então a gente está trabalhando no sentido de ir aprimorando inclusive os instrumentos, né? A gente, nessa primeira rodada, nós programamos 4 audiências lá em Niterói, nos campi, né? A primeira foi no campus do Gragoatá, que pegou mais fortemente as áreas de ciências humanas e sociais. Depois aconteceu no campus da Praia Vermelha, onde a gente pegou mais a área tecnológica, as engenharias, a computação, a física, as geociências. Depois pegamos no campus do Valonguinho, onde estava presente as áreas ligadas ao Centro de Estudos Gerais, a química, a odontologia, o biomédico, etc. A 4ª audiência foi no Hospital Universitário Antônio Pedro, e depois a gente passou a fazer 3 audiências no interior. A primeira foi em Rio das Ostras, que aconteceu terça-feira dessa semana, juntando os cursos que a universidade tem ali na região dos Lagos, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã. Hoje nós estamos fazendo aqui a 6ª audiência pública, né? A ideia é que essa audiência pegasse norte, noroeste. Segunda-feira nós estamos fazendo em Volta Redonda, pegando o sul fluminense. E na sexta-feira que vem, a última audiência pública, que vai ser, então, na Câmara de Vereadores de Niterói. Passada essa etapa das audiências, a ideia é que fica aberto na internet até o dia 31 de agosto um endereço eletrônico para a comunidade estar enviando sugestões, críticas, etc. O endereço é pdi@proplan, que é Pró-Reitoria de Planejamento, .uf.br. Então, até o dia 31 de agosto, a Comissão de Orçamento e Metas está aguardando as críticas, sugestões e etc. para serem processadas. Terminada essa fase, a Comissão de Orçamento e Metas vai fazer o trabalho de sistematização de todo esse material, o que não é um trabalho simples, porque tem que fazer agrupamento, né, categorização dos diferentes programas, definir programas estruturantes que sejam o mais horizontais possível, etc., que possam incorporar interior, sede, etc., né? E depois, entre final de setembro e o início de outubro, tem a plenária final de validação de todo o processo, e aí a comunidade toda está convidada. Vai ser lá no cinema da UF, lá no prédio da reitoria, em Niterói. Terminado, então, essa fase, aprovado, validado o documento final, nós vamos estar encaminhando o nosso plano de desenvolvimento institucional para aprovação no Conselho Universitário, né? O que a gente tem percebido até aqui das audiências, da interlocução que a gente tem feito com a comunidade, é de que esse plano vai ter um caráter mais substantivo, ou seja, vai estar presente nele coisas que não estiveram presentes no momento do plano, no primeiro ciclo do plano que a gente está encerrando esse ano, né? Então a gente considera que vai dar um salto qualitativo. E em outubro, então, o plano estaria sendo submetido ao Conselho Universitário para sua definição final. O nosso trabalho aqui hoje, a gente vai fazer então essa pequena abertura. Eu quis explicar o que é que a gente está fazendo. Depois a gente vai assistir uma apresentação que o Jailton vai estar fazendo sobre o plano de desenvolvimento anterior, que tem muitas coisas que permanecem válidas ainda, né? É interessante, o ideal seria que a comunidade
toda a documentação está disponível na página da UF. O plano anterior, a metodologia de trabalho, tudo que subsidia o trabalho nosso está disponível na página da UF. O plano anterior tem coisas que permanecem, que são programas de infraestrutura e etc. Feito isso, a gente vai passar a palavra para a plenária, para estar ouvindo as sugestões, propostas de formulação, que vocês podem encaminhar agora de uma vez, ou então mandarem por e-mail até o dia 31 de agosto. Tá bom? O que a gente está discutindo é uma outra novidade da nossa universidade em relação às outras, é que o nosso PDI ele está vinculado com o orçamento da universidade. Porque plano de desenvolvimento institucional é uma obrigação da universidade, ela tem que fazer o seu plano de desenvolvimento. Mas muitas vezes esse plano é feito como um documento bonito, muito recheado, etc., mas está lá, entrega o documento, etc. O nosso está vinculado ao orçamento. Por isso que eu digo que ele é o embrião do orçamento participativo, né? Nós destacamos um pedaço do orçamento de custeio da universidade, que depois o Jailton vai mostrar isso em detalhes, de aproximadamente 17% dos recursos de custeio capital, para que a gente discuta com esses recursos o investimento na universidade. É pouco, recursos da ordem de 7 a 8 milhões de reais, é pouco para dar conta do tamanho dos desafios, mas é uma sinalização concreta. Isso 7 a 8 milhões no ano, né? Em 2008, depois algo desse tipo ou mais em 2009, etc, etc. É muito pouco, portanto, se é pouco, não dá para tudo, é melhor que a priorização seja feita ouvindo a comunidade, discutindo com a comunidade, né? Embora seja pouco, né, as experiências de orçamento participativo das cidades, por exemplo, das prefeituras, elas em geral têm comprometido um pedaço do seu orçamento muito menor do que 17%, gira em torno de 5%, 7%, 8%, a parcela do orçamento que as prefeituras, as mais progressistas, as mais avançadas, disponibilizam para discussão com a comunidade. Olha, a universidade está disponibilizando 17% do seu recurso de orçamento. O seu recurso de custeio e capital, nós vamos ver aqui também, a universidade, a maior parte do orçamento, 90% do orçamento da universidade é pessoal. E isso não nos deve estranhar, porque a universidade é fundamentalmente pessoas. Isso não é ruim, não. Puxa, não dá para cumprir aquela lei de 60. Não é não. A universidade tem mesmo que gastar a maior parte do seu orçamento com pessoas, porque são pessoas que constituem a universidade. A universidade é feita de relações e de cérebros e etc., e de trabalho e de organização, etc, etc. Então, embora 17% seja pouco, não é pouco em relação às experiências de orçamento participativo. A gente vai ter, então, a possibilidade de compreender um pouco mais isso e vamos dar início, então, à nossa discussão. Eu vou pedir, então, que o Zé Luiz possa fazer os seus comentários. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dar boas-vindas aos companheiros e companheiras de Pádua e de Bom Jesus e, particularmente, aos companheiros da sede da administração universitária, ao professor Emanuel, vice-reitor e pró-reitor de planejamento, Margarida, aqui de Pádua, e Heloísa, de Bom Jesus, Jailton. Queria também destacar aqui a presença de alguns dirigentes importantes da nossa unidade, a professora Rosane, coordenadora de pesquisa, a professora Leda, coordenadora de curso, a professora Érica, coordenadora de pós-graduação, a professora Ana, coordenadora de extensão. Acho que os chefes dos dois departamentos ainda não puderam comparecer, mas devem comparecer em algum momento. Eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, essa iniciativa, eu queria saudar essa iniciativa. Eu acho, para nós, é importantíssimo. Acho que para a universidade como toda é importante. A questão do planejamento e da participação no planejamento é fundamental. Para mim, nenhuma instituição pode funcionar, principalmente uma instituição complexa como uma universidade. O orçamento da UF é em torno de 400 e poucos milhões de reais.
Aí daí vocês imaginam o montante com que se lida, mais 680 milhões de reais, porque a gente do interior sempre pensa menor, né? 680 milhões de reais, cerca de 25 mil alunos, não é isso? 28 mil alunos, né? Professores, mais ou menos um montante de quanto? 2.100 professores e servidores, 4 mil e poucos servidores. Pois vai se apresentar, desculpa. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte, da importância do planejamento numa instituição tão complexa como essa. Em segundo lugar, de ser um planejamento participativo. Agora, o que eu queria acentuar, não quero me estender, porque a tarde é comandada por vocês, mas eu queria só chamar a atenção para o seguinte: na verdade, mais importante do que se fazer esse planejamento é criar uma cultura de planejamento. Isso que eu acho que é muito complicado, difícil, complexo e leva tempo. Nós temos que estar preparados para nos frustrar muito nesse início, porque uma cultura de planejamento produz um processo permanente de planejamento, em que em cada unidade nós estaremos, a cada início de semestre e no meio do semestre, fazendo um balanço das metas anteriores, do plano anterior, aperfeiçoando, mudando, transformando, e quando chegar esse momento do planejamento central, as unidades têm esse planejamento amadurecido, vivenciado, curtido, no sentido de curtir, de batalhar, e para que esse planejamento central da UF seja um reflexo muito mais profundo e verdadeiro e concreto do que é a complexidade da UF, e que seja muito mais efetivo também na sua capacidade de implementação e de dar respostas. E aí, só para situar a unidade de campus, também vai ser rápido, eu só queria dizer o seguinte: a gente vem tentando, até porque eu pessoalmente sou da área de planejamento, a gente vem tentando, nos últimos 4 anos, de uma forma ainda muito embrionária e muito incipiente, mas a gente vem tentando a cada início de semestre, os dirigentes se reúnem, o colegiado reúne e a gente consulta o diretório, e a gente vem reunindo a cada início de semestre o que é o conjunto de prioridades dessa unidade. Elaborou aqui no início o que nós chamamos do PAI, que foi o nosso PDI, inicialmente, que recuperou toda a história, todos os dados da unidade, e imaginou e projetou o que nós queremos para a nossa unidade em termos de curto, médio e longo prazo. Então, nós temos tido um hábito, iniciado esse hábito, mas confesso que também não está enraizado, não configura ainda uma cultura de planejamento na unidade, mas a gente vem tentando fazer isso. Em decorrência disso, a gente trouxe, independente da participação individual, que é uma audiência pública, então todos os nossos colegas, alunos, professores e servidores técnicos administrativos, que, aliás, agradeço muito a presença, porque estão em greve, mas vieram aqui assumir, atender esse compromisso de responsabilidade de ajudar a construir a universidade. Independente da participação individual, que a gente faz questão que todos se pronunciem individualmente, eu trouxe, e vou passar, inclusive, já ao pró-reitor, ao final aqui da reunião, um conjunto dessas demandas e que são fruto dessa discussão desses 4 anos de planos que a gente vem fazendo, discussões que a gente vem tendo, e que tem, de certa forma, a gente chegou com alguma clareza ao conjunto de prioridades que a nossa unidade tem para curto, médio e longo prazo nas mais diversas áreas. Então, como fruto disso, a gente trouxe já esse documento. Mas eu queria me fixar em 3 pontos que o Manuel falou, que eu acho que é fundamental para esse processo de cultura do planejamento e para que a universidade cresça no planejamento. Primeiro, é lógico que essas passagens de audiência públicas têm que ser mais a miúde, como você mesmo colocou. Tem que ser mais a miúde, tem que haver um retorno, tem que haver uma volta, o plano central construído tem que voltar para a gente ver com que cara ficou a nossa universidade depois de planejada. Mas para o interior, eu vou citar, principalmente com a experiência da nossa região, vou citar 3 questões fundamentais. Primeira, a questão da manutenção do estudante na escola, que é uma questão da universidade inteira, mas que é vital na nossa região, que tem índices nas escolas públicas, nas universidades públicas, ainda um índice de estudantes de famílias de baixa renda, com dificuldades, que vêm de municípios vizinhos e do estado do Espírito Santo, que tem uma dificuldade imensa de manutenção na escola. Segundo, uma descentralização, que eu tenho conversado muito lá na gestão do Cícero, eu conversei, nessa gestão a gente já vem conversando. É preciso que Niterói compreenda, eu sinto que é muito difícil, e nós também não contribuímos para isso.
Eu acho que o dia que Niterói incorporar essas unidades do interior, é incorporar a ideia de que, por exemplo, o cotidiano da manutenção, ele tem que ser descentralizado. Eu acho assim, uma coisa mais louca do mundo, o NTI viajar, perder 2 dias para consertar um computador em 2 horas. Isso em termos de custo-benefício, o que seria de economia para a universidade? Se a manutenção hidráulica, elétrica, de civil, de obras civis, de mobiliário e de informática, fosse efetivamente centralizada. Isso é planejamento, por quê? Porque isso tem que estar no orçamento, tem que ser uma linha, tem que ser uma rubrica orçamentária. A gente tem que estar aqui, o computador estragou aqui, o técnico sai dali e vem para cá consertar. Nós hoje já temos, com os 15 computadores que vão entrar em efetivação aí, nós hoje temos 80 computadores. 80 computadores que ainda não estão em rede, entendeu? É preciso que, eu coloquei isso para o NTI, que isso funcione em rede e que aqui se possa fazer a manutenção da nossa página, que nós não temos ainda, e em Pádua, em Bom Jesus, que são distantes da sede. E o terceiro ponto, até para eu encerrar, é o seguinte, é a consolidação física e acadêmica também dessas unidades do interior, porque não estão completas, nós sabemos disso. Pádua luta com uma precariedade física, um negócio terrível. Bom Jesus luta com a sua identidade, de colégio agrícola, que hospeda um curso de 3º grau, que somos nós, desejando o 3º grau na área aí agrícola, que é a sua vocação, enfim. Então, essa consolidação, quer dizer, isso se dá também, eu acho, por algo mais do que simples aumento de recursos destinados a essas unidades. É um projeto de consolidação, quer dizer, como que Pádua, Bom Jesus e Campos se consolidam para que tenham vida própria, porque o fato de uma universidade ser interiorizada como a UF, está em 15 municípios, hoje no estado do Rio, só se consolida efetivamente se houver autonomia nessas áreas, autonomia do cotidiano. É muito louco a gente, para qualquer passo que vai dar, ter que ligar para Niterói. É um negócio absurdo isso. Você vê a Unesp, A Unesp, por exemplo, de centralização que deu certo, a autonomia que as unidades têm. Estão todas vinculadas, é um projeto comum, a Unesp tem um perfil claro, por exemplo, de unidade. Então, é possível a unidade na diversidade. Então, acho que o desafio do PDI, para mim, o desafio da UF hoje é o seguinte, como é que incorpora essa diversidade real, concreta, não é só com rubricas. Isso é algo muito sólido e concreto, as unidades que ela tem no interior. Então, acho que esses 3 aspectos que eu queria trazer de contribuição para que, nesse processo de criação do planejamento participativo, se consolide essas estruturas que a gente precisa ter. Passa a palavra. Obrigado, Zé. Eu vou fazer, você fez o registro e eu tinha esquecido, para que a gente possa garantir essa estrutura, quer dizer, tem muita gente envolvida, muita gente trabalhando. Eu vou agradecer o Zé Luiz, que é o diretor da UniTV, que está fazendo um trabalho fantástico de produção de todo o material. Nós temos um registro em vídeo de todo esse processo, agradecer ao Zé Luiz. O Fernando, que é o diretor do Núcleo de Tecnologia de Informação da nossa universidade, que também tem feito um trabalho muito, muito bom, integrado com a UniTV, para garantir toda a infraestrutura de comunicação das audiências, o pessoal do núcleo de comunicação que produziu os materiais, os cartazes, etc. Tem muito trabalho atrás do que a gente está fazendo. O Jailton, que é o coordenador de desenvolvimento da Proplan, que tem tido um papel fundamental. A Patrícia, que é da Superintendência de Recursos Humanos, é membro da Comissão de Orçamento e Metas e que está fazendo essa discussão o tempo todo. O Sérgio, que está representando a Pró-Reitoria Acadêmica, que também faz parte da Comissão de Orçamento e Metas, que também tem um papel importante. Espero que eu não esteja esquecendo ninguém. A Melissa, que é assessora do vice-reitor e que tem acompanhado toda a discussão e todo o processo de discussão de desenvolvimento institucional. A Clarissa, que é a nossa consultora para a questão relativa à audiência pública, foi ela que trouxe os elementos importantes de como é que se faz, é advogada, professora lá de Volta Redonda e que está saindo de Volta Redonda toda terça-feira. A Comissão de Orçamento e Metas se reúne toda terça-feira para estar discutindo metodologia, discutindo avaliação, discutindo a estruturação do processo participativo, etc. Então, é muita gente que está envolvido no esforço de fazer um processo participativo, Isso não é fácil,
isso não cai, isso é muito difícil, mas a gente acredita que essa é a inflexão que a universidade precisa de fazer na direção do que o Zé Luiz falou. Olha, a universidade tem que avançar de tal forma na apropriação da sua capacidade de planejar e de orçamentar, que nunca mais isso volte atrás, independente dos próximos reitores, independente, a gente tem que criar a cultura para que daqui para frente não haja mais alocação de recursos feito em gabinete, feito no balcão, etc, etc, mas que a comunidade possa acompanhar tudo isso. Eu não sei se eu esqueci de alguém da comissão, mas eu queria fazer esse registro. Tem muita gente que trabalha direto no processo e não está aqui hoje. O professor Antônio Serra, o ex-diretor do IACS, que acompanhou todas as audiências fazendo os releases, porque no dia seguinte da audiência, na página da UF, tem um release completo. Se vocês forem lá, vocês vão ver como é que, quer dizer, a gente tem, no dia seguinte de cada audiência, tem toda a descrição do que aconteceu, as críticas que apareceram, etc, etc, etc. Então, eu tenho que fazer esse registro, porque a instituição só mostra que está interessada em fazer a inflexão se ela compromete os seus recursos humanos e materiais para garantir esse processo. Não é barato, né, não é fácil, mas a gente está... Então, eu queria fazer esse registro, aproveitando que o Zé Luiz fez corretamente o registro aqui. Eu vou passar, então, para a Heloísa, que está aqui representando o Colégio Agrícola de Bom Jesus, para dar as boas-vindas. Bom, me pegar de surpresa, né? Os colegas mesmo. Mas eu sou Heloísa, assistente social do Colégio Agrícola, técnico administrativo, e, é claro, não estou aqui representando o diretor, né? Estou representando o colégio, assim como todos os colegas que aqui vieram, todos os alunos, né, técnicos administrativos, professores que vieram de Bom Jesus aqui representar o colégio. Nós ficamos, sem dúvida alguma, muito felizes de ver, de encontrarmos no PDI o Colégio Técnico Agrícola, né? Como o professor falou, não nos contemplava, né, o PDI, e hoje estamos ali na área estratégica, com algumas indicações, né, importantes, e viemos, sem dúvida alguma, para apresentar propostas que cada um, à medida que foi lendo a proposta, né, foi sinalizando aquilo que é importante, incluindo algumas coisas que ainda não encontramos ali no documento, num momento ímpar de discussão nacional, na verdade, porque hoje o governo federal apresenta um decreto em que se discute a questão dos colégios técnicos serem vinculados aos IFETs, né, quem está verificando e acompanhando isso. Então, para a gente é muito importante vislumbrar mais algumas possibilidades, né, de discussão e que dizem respeito, sem dúvida alguma, a toda a comunidade do Colégio Agrícola, tanto do Colégio Técnico Agrícola quanto do Serviço Social, que funciona, né, o curso de graduação que funciona no nosso espaço. Eu sou supervisora de muitas estagiárias do curso de Serviço Social que fazem estágio no Colégio Técnico. Então, é fundamental essa discussão, é fundamental que esteja acontecendo dessa maneira, com transparência, né, que realmente a gente tenha essa oportunidade, estamos tendo essa oportunidade de participar, e eu espero realmente que cada um de nós possa aproveitar esse espaço e até o dia 31 para estarmos apresentando propostas, né? Esse é o nosso papel enquanto profissionais da área de educação, né? É o nosso papel como docentes, como técnicos administrativos, como alunos, né, que formamos essa comunidade universitária. Então, eu espero contribuir no que eu puder e, com certeza, aprender muito e conseguir levar daqui, né, junto com os companheiros lá do colégio, as informações que a gente tem que levar e que nos propusemos a levar, né, dessa discussão. Tá? Obrigado, Heloísa. Passo a palavra para a professora Margarida, lá de nosso curso de Santo Antônio de Pádua. Boa tarde,
aos colegas, professores, alunos, funcionários, representantes da PROAC, diversos setores da universidade. Agradecer a sempre acolhida dada aqui pela Escola de Serviço Social, né? Não é a primeira vez que a gente vem aqui, é sempre muito bem recebido, né? E as questões, né, hoje trazidas pelo PDI, a gente vê assim como algo bastante promissor, né? Mesmo o interior não sendo incluído na discussão passada, mas o interior intrometido estava presente em Niterói, como eu lembro aqui bem da Ana, né? Você estava, o Zé Luiz também, e quantas vezes foi assim muito difícil que a nossa voz pudesse ser entendida pelas pessoas que estavam na discussão que foi centralizada, né? Falamos sobre a garantia da participação dos alunos nos eventos em Niterói, de capacitação de professores, dentro dos objetivos que eram propostos para o PDI, e a gente foi intrometido mesmo, a gente chegou lá e falou aquilo que a gente sentia necessidade, né? O tempo passou e algumas coisas ficaram a desejar. E eu concordo plenamente com o Zé Luiz quando fala na questão da descentralização. Num processo, como o professor, o nosso vice-reitor colocou, o professor Emanuel, do princípio da democracia, né, de colocar isso dentro de uma proposta democrática de construção de uma universidade, o interior ele precisa ser tratado com cuidado, porque dentro do interior ainda existem as suas diversidades, né? Não é só da sede para o interior, mas o interior. Aqui o norte, o noroeste, é diferente do sul fluminense, né? Então tem as suas especificidades que precisam ser tratadas, né? A questão física. Santo Antônio de Pádua, né, é um caso atípico, porque não é uma unidade, é um departamento, né? Eu chefei esse departamento, tem uma coordenação de curso, tem um curso há 21 anos funcionando, desenvolve extensão, desenvolve pesquisa, tem um curso de graduação, a gente pretende ampliar, hoje, junto com a PROAC, a gente discute isso, a expansão para outros cursos, e lutando para um espaço físico, que a gente espera também que até o fim do ano uma parte já esteja construída, né? Então, que esse encontro aqui, a gente possa avançar na busca desse princípio democrático de construção e consolidação da universidade, pelos alunos, professores, funcionários e comunidade. E eu acho que o que vai sair, que a gente vai poder produzir aqui, vai ser muito rico, né? E eu acho que a voz do interior, ela tem que ser bem registrada. Muito obrigado, Margarida. Então, a gente agora vai desfazer essa mesa, vamos assistir a apresentação do PDI, que se encerra esse ano, pelo Jailton, alguns conceitos importantes do PDI, e a gente vai ter que ficar atento para o seguinte: o PDI é plano, mas também é execução. Tem obras que foram previstas e foram executadas, e ele vai fazer uma breve avaliação do que foi feito, onde que pegou, onde que as coisas pegaram, para que a gente possa saber que a gente está tratando de plano e de execução também. Então, o Jailton vai...
Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jailton, acho que vocês já ouviram bastante. Estou coordenador de desenvolvimento da universidade, da Pró-Reitoria de Planejamento, e eu venho trazer um pouquinho dessa experiência de 25 anos de UF para vocês, e mais especificamente agora nesse documento que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Fiquei um pouco até receoso quanto à fala do professor José Luiz, que eu pensei que ele fosse falar toda a minha apresentação. É brincadeira, mas aqui o professor José Luiz, ele tem bastante experiência também no planejamento e comunga com a gente exatamente as dificuldades nesse desenvolvimento do planejamento. Então, num primeiro momento, que nós vamos passar o que é a universidade, né, tentar mostrar para vocês a dimensão dessa instituição, né, que está disseminada em todo o nosso estado, né, do sul ao noroeste, do norte à região médio Paraíba, né? A nossa sede está em Niterói, mas nós temos unidades espalhadas em todo o estado. Não só no estado do Rio, interessante, poucas pessoas sabem, mas a universidade detém uma unidade no Pará, num polo avançado, que é um hospital-escola no Pará. E o que é toda essa dimensão? Se traduz em quê? Em despesas, né? Quanto maior é uma instituição, maior a necessidade, maior a demanda para manutenção. Hoje a universidade tem 69 cursos de graduação, 43 cursos de pós-graduação, ela possui 28.288 alunos dentre os cursos de graduação, pós-graduação, conta com 24 bibliotecas, 349 laboratórios, 2.068 docentes, 4.064 técnicos administrativos. A sua área física, Niterói mais interior, 8 milhões de metros quadrados. Então, você vê a dimensão da manutenção dessa instituição. E um detalhe, esse número de cursos, ele vem crescendo, vem num crescente. De 99 até hoje, a universidade deu um pulo em termos da criação de cursos de graduação e também de pós-graduação. E, no sentido inverso a esse crescimento, os nossos quadros de docentes e técnicos administrativos têm sido, vamos dizer assim, sucateados, têm sido reduzidos. Então, a gama de necessidade que essa instituição demanda é de uma ordem enorme. E o que nós temos disponível no nosso orçamento? Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhe. Mas hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Nós, conforme o professor José Luiz falou, a dimensão do planejamento. Se você faz um planejamento em gaveta, você não fez um planejamento, você fez um plano. Um plano é uma ideia que você pôs no papel e deixou guardado. A partir do momento que você atrela esse plano a recursos, e você tem disponibilidade de recursos para atender esse plano, você está dando consecução ao seu planejamento. O planejamento ele funciona num tripé: o plano, a execução e a avaliação. Se você não tiver o retorno, se você não tiver o feedback do que você está executando, você pode estar jogando recurso fora. É essa a ideia do que nós viemos trazer para vocês. Do plano, a necessidade de nós otimizarmos recursos. O que é o PDI? Qual o objetivo desse plano? Bem, o PDI ele tem o objetivo de definir e implantar programas estruturantes para o desenvolvimento de médio e longo prazo da UF, tanto nos aspectos acadêmicos, como no organizacional, territorial, socioambiental e cultural, através de metodologias participativas. Essa metodologia participativa nós estamos implantando nessa gestão, porque no período, o PDI, nós não estamos inventando um plano de desenvolvimento nesse momento. Nós tivemos um plano que teve um período de execução, que começou em 2003, está encerrando agora 2007, e nós precisamos rever esse plano. Só que como que nós vamos ver isso? Dentro dos nossos gabinetes? Não. Nós achamos interessante trazer isso para a comunidade para obtermos subsídios àquelas ações que já estão implementadas de certa forma, né?
o PDI em si é um conjunto de áreas, né, que nós podemos definir, que são essas áreas que nós encontramos como áreas aonde nós temos que concentrar nossos esforços para nós garantirmos o desenvolvimento da instituição. Então, nós temos as áreas estratégicas de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, gestão e pessoas e planejamento e gestão. Nesse endereço, que é a página da universidade, está disponível todo o conjunto de ações que nós desenvolvemos nesse período, assim como também um manual que foi desenvolvido para nós trabalharmos esse tipo de audiência pública. Então, existe uma metodologia para nós aplicarmos esse trabalho. O que nós recolhermos de sugestões dessas audiências públicas vão ser sistematizadas e gerar o PDI que vai ser implementado no período de 2008 a 2011. Mas nós vamos partir do zero? Não. Nós temos um conjunto de objetivos, estratégias e ações que foram feitos nesse período anterior, e seria um desperdício jogarmos fora. Então, nós submetemos à comunidade a oportunidade de analisar esse documento e que ela, de acordo com a leitura desse documento, ofertasse novas sugestões. Eu trouxe esse documento, é mais ou menos isso, mais ou menos não é isso, eu apenas fiz um retrato da área estratégica 1, que é a graduação e pós-graduação, onde nessa área 1, que é essa graduação e pós, nós temos 6 objetivos. Esses objetivos: melhorar e consolidar a qualidade dos cursos de graduação com base no PPI e diretrizes para a formação de professores. São 6 objetivos dentro dessa área, 16 estratégias, aqui vocês estão vendo 5, e 40 ações, essas ações que estão aqui ao lado. Então, se nós fôssemos ficar passando esse documento, não teria sentido. Então, está disponibilizado, né, nessa página da www.uf.br, que é a página da universidade, existe esse documento completo, no qual vocês vão poder ver a visão da universidade, a missão da universidade, que foi realizada por o PDI anterior. E o que nós estamos nos propondo é discutirmos esse modelo, se esse modelo é o válido, e as sugestões que vocês vão trazer para nós darmos continuidade a esse trabalho. Aqui é a segunda área estratégica, que é de pesquisa e extensão, onde nessa área 2 nós temos 2 objetivos, 5 estratégias e 29 ações. Na área 3, que é gestão de pessoas, nós temos 2 objetivos, 3 estratégias e 17 ações. E a última área, que é a área de planejamento e gestão, aqui ficou errado, perdão, é a área 4, né? São 5 objetivos, 14 estratégias e 49 ações. Então, será que todas essas ações foram desenvolvidas, foram cumpridas nesse período de 2003 a 2007? Esse processo, a Comissão de Orçamento e Metas, ela não deu conta de avaliar, em função de que nós definimos as estratégias, ou melhor, os objetivos, as estratégias e ações, e faltou uma outra coluna aqui ao lado, que seriam os indicadores físicos e as metas que nós deveríamos cumprir de todas essas ações que nós não tivemos condição de desenvolver nesse período. Agora, imagina, vocês só nessa área 4, nós temos 49 ações. Se nós fôssemos alocar os recursos que nós temos disponíveis no orçamento para atender todas as ações, nós pulverizaríamos esse orçamento. Isso é, os recursos, e talvez não dessemos conta de todo o cumprimento de todas essas ações. Então, como que nós tratamos o PDI da universidade? A comissão entendeu que ela tinha que tirar um eixo central, um eixo que desse conta de atender, se não totalmente, mas a grande parcela daquelas ações. Então, se intitulou eixo central, o eixo que daria conta de atender a expansão de vagas e a melhoria qualitativa dos cursos.
E dentro desse conjunto de programas, nós traçamos um eixo transversal, que pegou boa parte das ações que deveriam ser executadas naquele plano e transformamos nesses programas, que é o chamamos InfraUF, né? Que dá conta desses programas de infraunidade, infrapredial e Labograde, que nós vamos ver a seguir cada objetivo de cada programa desse, mas no global nós tratamos da infraestrutura, auxílios, bolsas, bibliografia básica, apoio, universalização digital e moradia estudantil. O programa de infraunidade, ele tem o objetivo de apoiar por meio de editais as unidades acadêmicas. A bibliografia básica, atender por meio de editais, cursos de graduação e pós-graduação, incluindo em 2007 uma parcela para a confecção de material didático básico. O ProAluno, apoiar por meio de edital a ida de alunos de graduação e pós-graduação a eventos acadêmicos, científicos e culturais. Licenciatura, Programa Integrado UF Escolas da Rede Pública, atender alunos de cursos de licenciatura e as escolas da rede pública. FOPESC, Programa de Fomento à Pesquisa da UF, apoiar participação em eventos, projetos de pesquisa de unidades universitárias e cursos de pós-graduação. Auxílio Publicação, conceder bolsas por meio de editais, apoiando a publicação de artigos científicos em periódicos qualificados como Qualizar Internacional. PQUF, né? Programa de Qualificação da UF, qualificar professores e técnicos administrativos em programa de pós-graduação estrito sensu. Bolsa UF de Iniciação Científica, conceder por meio de editais Bolsa de Iniciação Científica, complementando aquelas outorgadas pelo CNPq. Bolsas UF de Extensão, conceder bolsa de extensão, complementando os já existentes na PROEX. Programas editoriais da UF, apoiar por meio de editais periódicos da UF, publicação de livros, e apoio a SDA e NTI, que são recursos para atender as demandas dos programas do PDI e da comunidade universitária. Aqueles programas, esses anteriormente listados, eles começaram a ser implementados em 2005 e estão até hoje no PDI, 2007. Esses surgiram no ano de 2007, nós pudemos complementar para atender a algumas demandas que foram surgindo, né? Como infraestrutura predial, para cuidar da manutenção e recuperação dos prédios, ampliação e otimização também desses prédios, Labograde, realizar projetos de aquisição ou instalação de laboratórios ou equipamentos destinados aos cursos de graduação, universalização digital, elaborar e desenvolver projetos de disseminação nos campos, de meio de acesso de recursos de informática. A UF como campo de estágio, complementar a formação do aluno e permitir a sua participação em programas estratégicos e possibilitar a redução do índice de evasão. E moradia estudantil, alternativas que foram propostas, né, para serem escolhidas: construir edificação, criar fundo para edificação ou bolsa moradia. Bem, se vocês notarem, o rol de programas é enorme. Agora, vocês têm ideia do volume de recursos que a universidade dispõe para atender esses programas? O orçamento da universidade, total, 678 milhões de reais, dos quais, para o grupo de pessoal, nós estamos carregando 587 milhões. Isso aí não é opção da universidade, não. Isso vem carimbado como recurso de pessoal. Então, quer dizer, 90% dos recursos que nós recebemos estamos disponibilizando para o grupo de pessoal, para a manutenção, pagamento de salários. O que resta para a manutenção da universidade são 69 milhões. Nós ainda podemos contar com a receita própria da universidade, que é a receita gerada pela própria universidade através da venda de serviços ou produtos, que estão na ordem de 12 milhões. Então, se nós não estivermos nesse montante de 69 milhões, que é do Tesouro Nacional, que vem garantido para a nossa manutenção, nós ainda, desses 69 milhões, nós temos que tirar para auxílios 16 milhões e 800. O que são auxílios? São os benefícios assistenciais aos servidores.
auxílio transporte, auxílio pré-escolar e auxílio alimentação. Então, desses 69, nós temos que tirar 16 milhões e 800. Para os 2 colégios técnicos que nós temos, colégios agrícolas, 1 milhão e 600. E, na verdade, o que vai restar desses 69 milhões são 42 milhões. E aí, esses 42 milhões, como é que nós vamos atender a toda a demanda dessa universidade, que não está só em Niterói, está em todo o estado do Rio, mais Pará. 42 milhões para atender a sua demanda. Pois é, a Comissão de Orçamento e Metas do PDI, ela montou uma estrutura, uma lógica de distribuição para esses recursos, que vem sendo adotada desde 2005 até esse momento, 2007. Porque se você não tiver uma lógica, você vai colocar num balconismo a disputa pelo recurso. E é isso que nós tentamos evitar. Nós já criamos um plano no qual nós estamos identificando as prioridades da universidade, que é o nosso PDI. Agora nós temos que dar conta de alocarmos recursos para atender a esse plano, mas não da forma integral, claro, que o recurso é insuficiente. Então nós temos que ter uma ordenação e ter uma lógica para rateio desses recursos. E a lógica é essa. Recurso do Tesouro, aqueles 42 milhões, ficam nessa caixinha chamada total efetivo. E a previsão dos recursos diretamente arrecadados, aqueles 12 milhões, tudo que é gerado pela unidade geradora daqueles recursos, 80% dos, no caso venhamos a arrecadar esses 12 milhões, porque é um fato interessante, os recursos do Tesouro, eles são garantidos, eles chegam para a universidade. Agora, os recursos diretamente arrecadados, cabe à universidade, através das suas unidades, gerar esse recurso. Se nós não conseguirmos gerar esses recursos por greve ou algum problema, digamos, eu espero que isso nunca aconteça, mas nós temos um cinema, que haja algum fato que impeça as projeções do filme, quer dizer, aquela receita que foi estimada, foi prevista, não vai poder ser arrecadada em função de algum fato que não possibilitou a geração dessa receita. Então, essa receita aqui, ela só vai se efetivar à medida que nós realizarmos a arrecadação. Então, 80% desse recurso, ele volta para o órgão gerador, e 20% vem para o PDI, para atender a demanda do PDI. Então, nós distribuímos o recurso dessa forma, despesa fixa, livre ordenação e PDI. E o que é isso? Despesa fixa, livre ordenação e PDI. Bem, despesa fixa é toda a despesa que nós temos com gasto com energia elétrica, água, luz, telefonia, limpeza, vigilância, conservação de predial nossa, né? E gasto com contratos de manutenção de alguns equipamentos. Então, essa é a nossa despesa fixa. Livre ordenação é um montante de recurso que é disponibilizado para as unidades acadêmicas e também as superintendências e pró-reitorias, para elas se manterem também. E PDI são os recursos disponibilizados para atendimento àqueles programas que nós listamos anteriormente. E como que foi a evolução desses recursos ao longo desses 3 anos? Bem, em 2005, nós tivemos um montante efetivo, quer dizer, o Tesouro mais aqueles 20% da receita própria, na ordem de 29 milhões. E disponibilizamos para o PDI 5 milhões. Porque esses percentuais de distribuição se mantiveram ao longo desses 3 anos. Em 2007, e isso sempre nós conseguimos fazer em função de quê? Em detrimento do não atendimento total dessas despesas fixas. Deixar isso bem claro, não é que o recurso esteja disponível ou não. Se nós olharmos o ano de 2007, a previsão feita pelo SDA, que é a Superintendência Administrativa, para manutenção, para a cobertura desses gastos com limpeza, água e telefonia, ficou na ordem de 42 milhões. E o recurso que nós tínhamos disponível, 44.
Então, se nós carreássemos todo o montante disponível para a manutenção da universidade, para cumprimento das despesas fixas, nós teríamos apenas disponível para atendimento às unidades acadêmicas, pró-reitorias e superintendências e ao PDI, apenas 2 milhões. Então, como tratar essa situação? Entendimento da Comissão de Orçamento e Metas que seria o ideal que nós apenas destinássemos à despesa fixa 73%. Só que isso seria uma loucura, né? A comissão, ela não é deliberativa, ela é propositiva. Ela não pode chegar e dizer, é determinação da comissão que se aplique apenas 73%. Nós fizemos um estudo e, ao longo dos anos anteriores, nós tivemos suplementação do Ministério da Educação para atendimento a esse tipo de despesa. Então, nada mais justo do que você deixar de cobrir, no primeiro momento, aquelas despesas fixas e carrear para aquelas que nós não tínhamos disponível o recurso. Não foi assim que nós cuidamos dessa ação. Se vocês olharem, de acordo com a previsão, 42 milhões, nós teríamos um déficit no ano de 2007 de 9 milhões. E como cobrir isso? Ficaríamos sem pagar? Bem, nós estamos contando com as suplementações ao longo do exercício. Caso não venha, o que vai acontecer é o seguinte: vamos chegar ao final do exercício sem realmente a cobertura do pagamento dessas despesas e vamos rolar para o ano seguinte, para o orçamento seguinte. Mas, enquanto isso está funcionando, nós estamos dando conta da cobertura desses gastos, nós estamos tratando esse tipo de ação dessa forma, ok? Essa é a forma de rateio para atendimento ao PDI.